Louvado é o nome do nosso Deus. Grande é o Senhor Jesus Cristo para salvar, para libertar. Grande é o amor do Pai para nos alcançar. Grande é a soberania e o poder do Espírito Santo para nos revelar essa tamanha verdade, esse tamanho amor e também nos sustentar nesse poder, nessa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu gostaria aqui de dividir um pouco da palavra de Deus. E hoje lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 ao 22, onde é que nós vemos, né, essa palavra que nos sacode, que nos desperta, né, uma observação, um exame de nós mesmos, que nos desperta a entendermos a oportunidade gloriosa de perdão, de salvação que nos é dada, que nos mostra, né, que nos sacode a percebermos que Deus se revelou do alto céus a nós, né, nos despertando a verdade dele e nos chamando a um concerto. E nós precisamos de tomar uma decisão sábia, uma decisão de crermos em Deus, uma decisão, né, de jogar para fora aquilo que nos ameaça nessa comunhão com Deus, a decisão de aprender de Deus, de conhecer a Deus e de crer em Deus, a decisão de nos voltar com coração, alma e espírito para Deus, de fazer tudo aquilo que cabe a nós, né, para fechar a porta para o pecado, para vivermos uma vida que Deus nos chama para viver nele, no poder que ele nos dá pelo Espírito Santo. E que nós vemos nessa carta, no início dessa carta, que Paulo, pelo Espírito Santo, escreve aos Romanos, né, ali. Nessa parte, ele traz essa mensagem, e essa mensagem foi preservada, e chega a mim, chega a você, chega a nós, né, para nos alertar também. Né, eu vou estar lendo para melhor compreensão. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa passagem é uma passagem forte, e uma passagem que deve sim nos levar a uma meditação. Enquanto estamos vivos, enquanto temos o hoje, nós podemos tomar uma decisão. Nós podemos analisar a nós mesmos para vermos se nós estamos na fé, para ver como está o nosso coração em comparação ao coração de Jesus Cristo. Comparar nossos pensamentos, comparar as nossas ações, comparar se nós estamos honrando a Deus, se nós estamos crendo em Deus, se nós estamos dando a glória devida ao nosso Deus. Se nós estamos investindo, né, tempo de qualidade na comunhão com o nosso Deus, se nós já experimentamos do poder glorioso desse Deus. Nós vemos aqui, né, que Deus, ele deixou claro na natureza, na perfeição da criação, né, que ele é o Criador, que ele é Deus, que há um Deus que governa tudo, há um Deus, né, que controla toda a atmosfera, as galáxias, o Deus que criou com perfeição cada ser, do maior que nós conhecemos ao menor, né, tão perfeito, tudo tão perfeito. Quando nós olhamos para dentro de nós, para nós, né, a criação, o homem, nós vemos a perfeição, né, na criação do homem, tanto na matéria, no físico, nas emoções, no espírito. Nós vemos assim a perfeição, né, de uma criação de um Deus perfeito. Então, nós somos indesculpáveis em tentar, né, dizer de alguma forma diante de Deus, naquele grande dia: ah, Deus, eu fiquei em dúvida se o Senhor existia. Ah, meu Deus, eu até ouvi do Evangelho, ensinando lá, né, do seu filho, do amor, mas eu fiquei em dúvida porque não vamos ter uma desculpa, não vai haver desculpa porque Deus destruiu
todo e qualquer tipo de desculpa, né, que nós poderíamos ter, porque Deus se revelou. E mais, Deus se revelou nas coisas criadas. E também quando nós nos voltamos para Deus, como a Escritura nos ensina de todo o coração, quando nós cremos nele, crendo em Jesus, quando nós nos voltamos para ele, quando nós nos olhamos para o nosso pecado e decidimos contra o pecado, quando nós buscamos a face de Deus, Deus está ali, Deus está perto, Deus se manifesta. O poder de Deus vem sobre nós e nós percebemos que é verdadeiro. Nós sentimos pelo nosso espírito o abraço de Deus. Nós sentimos, né, quando nós nos arrependemos nossos pecados, quando nós invocamos com fé o nome do Senhor, nós sentimos a paz, o poder de Jesus que vem sobre nós. Quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós experimentamos essa salvação, né, nós experimentamos de um novo Espírito que Ele nos dá. E junto com esse novo Espírito, ele vem com o Espírito Santo, nos empoderando nessa verdade. Como não vamos perceber se aconteceu dentro de nós, se nós fomos mudados, se a natureza que antes nós tinha prazer no pecado, agora não temos mais, mas antes temos prazer nas coisas de Deus. Como que não vamos perceber a realidade, a soberania desse Deus que responde, que está perto? Nos deu o nome, o cajado, o nome de Jesus Cristo, que nos abre os céus e garante. Quando nós usamos esse poder, esse nome, né, as forças das trevas que tentam contra o povo de Deus se prostra, tem que sair da frente, tem que bater em retirada, porque é um Deus verdadeiro, é um Deus soberano e nós percebemos isso. E eu deixo aqui essa pergunta, né, como você está nessa fé? Quem é você em Deus? Como Deus te vê diante das suas atitudes, do seu coração? Você está salvo, você tem aproveitado essa oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas o que nós sabemos é que agora nos tem oportunidade, perdão e salvação. E a Bíblia fala, todo aquele que crê, invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem invocado o nome do Senhor, você tem vivido uma vida diante do Senhor, você tem, né, se disciplinado a ter um tempo de qualidade com Deus, ou você tem vivido tão envolvido com seus afazeres do dia a dia, né, você acorda cedo e faz tanta coisa, mas para essas coisas dessa terra, você se esforça, trabalha, e só trabalha, e só faz coisas para aqui. E sua vida com Deus, e sua comunhão, e seu tempo de oração, e seu tempo de parar tudo, deixar telefone de lado, deixar preocupações de lado, e pegar a palavra de Deus e ler. Seu tempo de deixar tudo mesmo. E você e Deus, Deus e você. Qual o tempo de qualidade você tem investido na sua vida espiritual? Para que Deus fale com você, para que Deus se revele a você, para que Deus também te faça canal para abençoar outros, né, na sua família, nessa cidade, nessa nação, nas nações, porque a oração de um justo, justificado pelo Cordeiro, é capaz de atravessar, né, cidades, porque Deus é quem age através da oração daqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, qual que tem sido o seu aproveitar dessa mesa abundante? Você tenha aproveitado desse poder, dessa graça, oportunidade de salvação? Ou você vive no medo, no escuro, de que se, né, você partir hoje, se você partir, né, amanhã, você não sabe a certo para onde você vai, o que você vai viver? Mas eu quero te falar, se você tem essa dúvida, né, a Bíblia nos mostra, né, o caminho onde essa dúvida é destruída. Quando nós nos voltamos verdadeiramente para Deus, quando nós nos rendemos, a graça vem, o poder vem, e o sangue do Cordeiro nos lava, temos nosso nome escrito no livro da vida, recebemos um novo Espírito da parte de Deus, o Espírito Santo vem, e Ele mesmo testifica dentro de nós que pertencemos a Deus, a paz vem, né, a certeza de pertencermos a Deus vem, a presença vem. Então, assim, não tem por que essa dúvida existir quando você experimenta dessa verdade, porque essa dúvida é destruída pela verdade de um Deus soberano, de um Deus que reina, de um Deus que testifica dentro de nós, como diz em Romanos capítulo 8, que pertencemos a Deus. Que Deus nos abençoe nessa verdade. Que Deus nos desperta a olhar para dentro de nós e ver como estamos diante de Deus. Se estamos na fé imaculada. Se Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Se a nossa fé está firmada na rocha eterna que não se pode abalar, Jesus Cristo. Se nós temos dado liberdade, o Espírito Santo em nós ou não.
E se nós estivermos em falha, que nós possamos ter a sabedoria do alto de nos arrepender hoje e agora, e clamar por salvação, e clamar por perdão, e clamar pela misericórdia de Deus, que nos ouve quando nós assim fazemos de todo o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, glorioso Senhor, Teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Louvado é o Senhor, louvado é o Teu grande Filho amado, nosso Salvador, que o Senhor nos enviastes para esse propósito glorioso de nos perdoar os pecados, de nos libertar da maldição do pecado e nos transportar para o reino da vossa luz, como filhos amados. Oh, louvado é vosso Espírito Sagrado, que nos revela essa verdade, que nos conduz a essa verdade, que nos sustenta nessa verdade, que nos testifica essa verdade. Glória seja dada a ti, Deus Santo. Oh, soberano, eu coloco diante de ti, mais uma vez, a minha vida e família, cada um que aqui me ouve, as famílias representadas de cada um, e eu chamo pela tua bênção, eu chamo pelo teu Espírito, vem sobre nós. Senhor, nos mostre, Pai amado, se porventura algo em nós está mal diante de vós. Se porventura há em nós caminho maus, há em nós o que precisa ser ajustado diante do Senhor, eu peço, vem sobre nós, nos liberte se precisamos ser libertos, nos cure se precisamos ser curados, nos transforme se precisamos ser transformados, faça em nós a tua obra gloriosa de salvação, de regeneração, de perdão. Senhor, não nos deixe perecer, não nos deixe perecer, nos ajude a entrar na tua arca de salvação, que está com as portas, que a porta está aberta, e essa porta é seu Filho Jesus Cristo. Nos ajude a entrar nessa porta, nos ajude a permanecer nessa arca de salvação, nos ajude a vigiar nossa conduta, nos ajude Senhor, a fazer o que precisarmos fazer para dizer não ao pecado, dizer não a tudo aquilo que se opõe a ti. Nos dê a força da fé, a força da adoração ao Senhor, nos ajude, ó Pai, a permanecer em ti. Senhor, guarda-nos, ó Pai, a cada um de nós. Guarda as entradas, guarda a saída de nosso ser, meu Deus. Livra-nos das ministrações enganosas das trevas. Quebra todo o encantamento, quebra toda mentira, tudo aquilo que tenta nos afastar de ti, Pai. Livra-nos do poder das trevas. Guarda-nos em tua misericórdia. Que em tua ordem esteja vossos anjos nos guardando e protegendo, e também nos trazendo as bênçãos que o Senhor já liberou para nós nas regiões espirituais. E tudo seja para a tua glória e louvor, Santo Pai. Em nome do seu Filho sagrado, Jesus Cristo, no poder e na presença do vosso Espírito Santo. Amém.